canal de Educação de Minas Gerais, continuando a nossa série de vídeos sobre quadro de pessoal 2021. Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos importantes. O primeiro deles em relação a servidor em ajustamento funcional. Vale a pena acompanhar esse vídeo para entender tudo que o quadro pessoal fala sobre o ajustamento funcional. Vamos falar também sobre educação física. Educação física importante para regente de aula, para regente de turma, entender todos esses procedimentos, onde que é facultado ao aluno fazer educação física na instituição de ensino. E vamos falar também sobre servidora em estado fisiológico de gravidez. Por isso que é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Claro que antes eu vou pedir para que você faça sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo para todo mundo. Na tela para você. Você encaminha aqui, por exemplo, a SRE no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do recebimento do laudo, o nome do servidor em ajustamento funcional, lotado na escola, com indicação das atividades a serem desenvolvidas por ele. Diretor, faça isso. Importantíssimo você sentar com o servidor em ajustamento funcional, seja ele ASB, ATB, professor, qualquer que seja a situação do professor, e discutir com ele, porque tem que ser em comum acordo, por isso está escrito aí, ó, com o servidor, juntamente com o servidor, e definir essas prioridades nas funções. Então ele vai trabalhar ou na biblioteca da escola, dando apoio ao PEUB, sem substituí-lo, é preciso deixar isso claro, ou no caso, trabalhando na secretaria, o que eu acho complicadíssimo, essa tese da secretaria, quando o professor tem, por exemplo, uma carga horária menor, reduzida, aí nesse caso você pode colocar 2 professores em ajustamento funcional, ou servidores em ajustamento funcional, para substituir uma ATB. Acho isso gravíssimo, acho isso muito sério, porque a função do ATB é fundamental e não pode ser substituída por um professor, na minha opinião, tá? Temos que respeitar a função do ATB, porque ATB, gente, é uma função séria demais para a gente deixar de contratar ATB e utilizar às vezes um servidor, mas pode acontecer. Não estou dizendo aqui que o servidor em ajustamento funcional não tem capacidade de fazer atividade do ATB. Estou dizendo simplesmente que a função do ATB é muito importante e que não deveria ter esse tipo de situação. Você acaba deixando de contratar um ATB que é especialista em CIMAT, que está acostumado com o serviço, com toda essa situação, essas formalidades, para trazer, às vezes, um professor que sempre está tirando licença, que está em ajustamento funcional, com adaptação de horário, que pode ser o caso também. Registrar e acompanhar o desenvolvimento do servidor nas atividades propostas, mantendo atualizados os registros no processo funcional e informar a SRE qualquer mudança ocorrida. Emitir declaração contendo informação sobre as atividades que o servidor exerceu durante o período de ajustamento funcional, bem como sobre a avaliação de seu desempenho, que será anexada ao processo que acompanhará o servidor quando do seu retorno para a nova perícia médica. Essa comunicação com o pessoal do DAG é importante, tá, pessoal? Na dúvida, encaminhe um relatório para o DAG, porque eles fazem uma análise em relação à perícia no servidor para verificar a possibilidade de mudança, tá? Vamos acompanhar isso aí porque é importante. No parágrafo 3º da resolução está falando o seguinte: vamos falar sobre substituição aos servidores em ajustamento funcional, que somente será aplicada aos professores de educação básica e especialistas em educação quando necessário. Então você tem um especialista que é efetivo na escola, um professor que é efetivo. Ele entra em ajustamento funcional, nesse caso tem autorização na resolução para você substituir quando necessário, tá? O parágrafo 4º, por exemplo, se estiver tendo aula, está no período de aulas, então precisa ali de substituir, senão o aluno fica sem professor, é um professor em ajustamento funcional, certamente a secretaria autorizará. A mesma coisa em relação ao especialista. O especialista em educação básica e o professor de educação básica em ajustamento funcional
cumprirão a carga horária completa de seus respectivos cargos, podendo exercer atividades na secretaria da escola ou na biblioteca escolar, observando aqui o quantitativo, né, das funções de acordo com o anexo 2 dessa resolução. O professor em ajustamento funcional que atuar na biblioteca escolar exercerá atividades de apoio a seu funcionamento, não substituirá o professor para uso de biblioteca, sendo admitido um professor em ajustamento funcional por turno de trabalho. Não sendo possível o aproveitamento do servidor em ajustamento funcional na própria escola, o que vai fazer? Manda o relatório para a Secretaria de Educação, lá para a Superintendência, que ela poderá processar imediatamente o seu remanejamento para outra escola na mesma localidade. Eu acho que nem poderá, ela deverá processar o remanejamento desse servidor. Então, o servidor em ajustamento funcional, a função importante, tá? Mas então, você falar para mim que não tem condições de trabalhar naquela escola, você poderá ser remanejado, hein? Ou às vezes não é possível mesmo, né? Porque já está com o quadro completo. Porque já está com o quadro completo. No caso, por exemplo, de estar com o quadro completo a escola, mas na prática é muito difícil disso acontecer. Normalmente os gestores e o próprio servidor, em comum acordo, eles entram ali numa situação de diálogo e há o aproveitamento desse servidor. Se tiver divergências, coloca nos comentários aí, tá? Pode escrever aí que a gente depois responde vocês na medida do possível em relação, e as dúvidas também em relação ao ajustamento funcional. No parágrafo 7º está falando a hipótese de um professor em ajustamento funcional ser detentor de cargo com jornada inferior a 24 horas, a escola poderá aproveitar 2 servidores nessa situação para assumir a vaga de ATB. Eu não gosto desse parágrafo, sabe? Esse parágrafo é um parágrafo que me incomoda. Eu não sei se é porque eu já vivi essa situação, de ter 2 servidores de ajustamento funcional e às vezes tem que aproveitar e ele ocupa ali, gente, no quadro de pessoal da escola. Quando você entra, ele fica ali o nome dele ali no sistema. Isso não é bom. A gente às vezes tem dificuldade de conseguir autorização de contratar ATB por causa dessa situação, tá? Então vamos passar aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o servidor em estado fisiológico de gravidez. Então é isso aí, ó, os direitos aí, pessoal. Artigo 4º da resolução. Será mantida a contratação temporária, convocação. No caso da contratação temporária, a gente está falando aí em relação a SB e ATB. Quando é convocação, é professor, inspetor escolar designado, ou convocado, né? E do caso também o especialista da educação. Nos termos da resolução, olha a lei aí, gente. Nos termos da Lei 23.750/2020 e Decreto número 48.109, respectivamente, na escola onde há servidora em estado fisiológico de gravidez, sendo preservada a integridade do vínculo funcional anterior, desde a confirmação da gravidez. Então, por exemplo, você está trabalhando como contratado aí numa instituição de ensino, ou você foi convocado ou designado, né, para trabalhar numa instituição de ensino, e aí constatou ali a gravidez e avisa imediatamente a direção da escola, porque você terá mantida a contratação temporária, tá, pessoal? A convocação, viu? Preserva-se a integridade do vínculo funcional com o mesmo número de aula, mesma situação, na mesma função. Você não perde nada, viu? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses a contar da data do parto, em conformidade com orientações do serviço SCAP 01/2016. No parágrafo 1º, será assegurada à servidora a mesma vaga, função, carga horária que exercia anteriormente na própria escola. Não havendo possibilidade de atribuir a mesma vaga à função, a servidora deverá ser aproveitada em função compatível com sua habilidade e escolaridade, no caso habilitação, cumprindo a carga horária total do cargo na escola. E no parágrafo 3º diz o seguinte: a servidora que se refere ao caput deste artigo poderá concorrer à contratação de eu quero ficar nessa escola, não, eu quero ir para outra escola. Vai lá para o processo de convocação ou contratação, participa. Se você lograr a vaga, tranquilo, os mesmos direitos,
segundo o artigo 4º aqui, não há problema nenhum, você só vai mudar da instituição. Mas se por acaso você não lograr êxito lá na convocação ou na contratação, conforme seu interesse, conveniência, né, deverá ser aplicado o disposto neste artigo. Então você continua com a vaga garantida na escola de origem, tá? Aquela que você comunicou a gravidez, estado fisiológico de gravidez. É importante falar isso porque muitas vezes o servidor tem dúvida. Então, gente, está grávida, avisa a direção da escola. Pode concorrer à designação para mudar? Pode, mas é um direito seu garantido aqui na resolução lá na escola de origem, tá? Vou falar agora sobre educação física, mas para isso quero chamar a atenção da Lei Federal 10.793, vou colocá-la na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. É ela que fala lá da faculdade ao aluno em relação a exercer, executar a atividade de educação física na instituição de ensino. Em caso, por exemplo, de alunos que trabalham no noturno, em que será facultado dele fazer ou não educação física, aí você pega a lei e dá uma lidinha aí. Não vou falar aqui porque senão fica muito grande o vídeo. Para o professor efetivo e estabilizado, habilitado no componente curricular de educação física, somente poderá atuar nos anos iniciais do ensino fundamental se não houver aulas disponíveis nos anos finais e no ensino médio. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o componente curricular de educação física será ministrado por docente habilitado, de acordo com a lei estadual, está aí, e na falta de profissional habilitado para convocação, as aulas serão ministradas como atividades extracurriculares, abrangendo práticas socioeducativas diversas, desenvolvidas no âmbito do desporto educacional pelo professor de educação básica regente de turma. Tem professor regente de turma que às vezes o professor de educação física não está lá e fala assim, uai, eu vou dar aula de educação física não, gente? Tem que dar aula de educação física sim. Está aqui ó, na norma, tá pessoal? Na falta de profissional habilitado para convocação, as aulas serão ministradas como atividades extracurriculares por quem? O próprio professor regente de turma. Então espero que não tenhamos discussões em relação a isso. Se você pensa diferente do que estou dizendo aqui, coloca nos comentários que a gente vai dialogando.